E aí pessoal, então vamos continuar aqui. Nossas aulas de robótica, dia 26 foi a segunda aula que o professor deu. Lembrando, esse é o curso de robótica, é matéria de robótica do curso de Engenharia de Controle e Automação do Cefet de Nova Iguaçu. E aqui eu estou basicamente, entre aspas, replicando as aulas que o professor dá. Obviamente não vão ter a mesma qualidade que ele, que as aulas dele, né? Mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Eu faço bastante anotação para não passar nenhuma das dicas que ele dá, e busco tirar dúvidas, para ter tudo registrado e podemos rever quando quisermos e reaprender e etc. Espero que seja de algum proveito, não só para os alunos do Cefet, mas quem sabe para de outros lugares também. E a gente viu na primeira aula um pouco sobre matriz de rotação. Se eu tenho se eu tenho um referencial, por exemplo x1, y1, z1, eu sofro uma rotação, vamos supor, em torno do eixo z de θ graus. Então aqui seria o meu y2x2. Eu poderia ter começado pelo 0 ao invés do 1, mas tanto faz. E o z2 estaria no mesmo lugar do z1. Então a gente viu as matrizes que fazem essas rotações, digamos assim, tanto no eixo z quanto no eixo x, quanto no eixo y. A aula está lá, vocês podem sempre rever. Eu vou descobrir como é que eu coloco como é que eu cito um vídeo dentro do outro. Talvez eu coloque aqui. Lembrando, acho que vale a pena lembrar que o sentido é sempre no anti-horário, porque no sentido positivo, digamos assim, como foi convencionado, do x vai para o y, do y vai para o z e do z vai para o x. Então se eu giro aqui no sentido anti-horário, perceba que o x está indo para o y está indo para o z está indo para o x. Então a rotação, independente do eixo, é sempre no sentido anti-horário. E hoje eu vou falar um pouco sobre matriz de translação. Primeiramente, matriz de translação. Mas não vamos falar só dela. Ao falar dela, temos que falar também da de rotação. Porque a translação e a rotação, como eu posso dizer? Enfim, a matriz de translação é uma matriz 4x4. Dentro dela, há também a rotação. Quer ela aconteça, a rotação, ou não. Certo? Vamos ver, aqui eu vou ter as imagens para ir me guiando. À esquerda são as imagens do quadro, da direita são as minhas anotações. Vocês provavelmente não vão entender nada, mas eu vou ir passando para o OneNote. Então, vamos supor que dado um sistema, dado um referencial x0, y0 e z0, vou colocar aqui, x0, y0, z0, ocorre uma translação. Translação é um movimento linear. Show. Ocorre uma translação. O sistema sai daqui e vai para cá. Ocorreu uma translação. Ele se moveu, não rodou, não rotacionou. Ele vai para o x1, y1, z1. Como que eu... Qual é a matriz de transformação que me dá esse movimento? Ou seja, se eu tenho um ponto... Vamos supor, se eu tenho um ponto P aqui, eu consigo saber quem é o meu P. Qual é a nomenclatura que o professor está usando? Essa aqui. É um vetor, certo? Vetor posição do ponto A em relação ao referencial 1. Em relação a 0 a origem. Né? Então se eu tenho aqui um ponto... Não é ponto P, é um ponto A. Se eu tenho aqui um ponto A, eu tenho um vetor que me dá a posição desse ponto, por exemplo, a posição do ponto A em relação ao referencial 1. Mas não é o que eu quero. Eu quero
o vetor posição, que me dá a posição do ponto A em relação ao referencial zero. Mas esse eu tenho. Esse eu tenho. Esse eu não tenho. Então a gente vai ver como obtermos esse aqui através de uma matriz 4x4. É uma matriz que me dá a rotação e a translação juntas. Só por curiosidade, essa nomenclatura que o professor está usando de vetor com tio embaixo, porque geralmente os livros usam para vetor um negrito, né? Mas não dá para fazer negrito aqui. Ia ser muito estranho. Então ele bota um tio. E é embaixo porque em cima é costume ir os pontos que denotam a derivação. Né? Então esse tio embaixo denota um vetor. Vamos prosseguir. Para mostrar que aconteceu somente a translação, esse x0 é paralelo ao x1, y0 é paralelo a y1, z0 é paralelo a z1. Então ocorreu uma translação pura. Então a gente tem que... O que nós temos? A gente tem que houve uma translação, ou seja, houve um movimento em x e y e z. Então vamos ter um vetor posição delta x, delta y, delta z, que é o quanto esses pontos se moveram em relação ao referencial anterior, certo? Essa aqui seria a trajetória. Uma dúvida que eu fiquei, não sei se alguém que vai assistir esse vídeo consegue tirar, é que qual é a trajetória que essa matriz de translação me dá? Porque vocês concordam que há diversas trajetórias que eu posso fazer para chegar aqui? Então eu me pergunto se essa matriz de translação, qual trajetória ela me dá? É uma dúvida que eu vou tirar com o professor e devo trazer no próximo vídeo a resposta. Vamos lá. Então eu tenho uma transformação, uma matriz de transformação para translação. Ou seja, uma matriz de translação do referencial 1 para o referencial 0. Vamos denotar por D. E essa é uma matriz 4x4. E veja que interessante essa matriz é. Veja só o template dela. Vamos lá, aqui vamos colocar uma identidade. Já vou explicar o porquê. Aliás, eu não preciso fazer isso aqui, eu já tenho o template aqui do lado. Que eu fiz antes. Então vou ter uma matriz 4x4, vamos colocar aqui a identidade. Zero, 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 zero. E aqui vai ser delta x, delta y, delta z. A movimentação é x, y, z, a diferença do ponto final para o ponto inicial. Então veja só que interessante essa matriz 4x4 é. Então, como eu tinha falado antes, é a minha matriz de transformação com uma translação pura do referencial 1 para o referencial 0. O referencial 0 é o que eu quero. Sai. Ó, essa 3x3 ela me dá a minha rotação. Então por que ela é a identidade? Porque não houve rotação. Houve só uma translação pura. Se houvesse uma rotação em torno de z, aí estaria aqui aquele cosseno de θ, né?
menos seno de θ, cosseno de θ. Se fosse uma rotação em x, estaria a rotação x aqui. Se fosse uma rotação em y, estaria y aqui. A parte da translação é essa aqui. É a última coluna, com exceção da última linha, da quarta linha. A última coluna, as 3 primeiras linhas. Translação. E essa parte aqui embaixo, ela... O que podemos dizer dela? É sempre assim. Por que ele é sempre assim? Como se chega nisso? Não sei, tá aí outra dúvida que eu posso perguntar. Até vou deixar aqui. Porque ela é sempre assim. Realmente, olhando agora... Ah não, tem que ser uma matriz quadrada, né? Então não poderia ser só essas 3 primeiras linhas, porque tem 4 colunas. Então tem que fazer isso aqui pra completar. Então deve ser por isso que é sempre assim. Então eu vou apagar essa dúvida e colocar outra que eu tô. É assim, galera, essa aula que eu tô aprendendo com vocês. É só para termos algo registrado que podemos assistir antes de cursar a matéria, por exemplo. Como se chega nisso? Analiticamente, digamos assim. Ou seja, isso aqui é assim só porque tem que completar ou tem algum porquê por trás? Como a gente viu para aquelas rotações, né? Elas têm um porquê por trás, porque o seno está ali, porque o cosseno está no lugar que ele está. Será que é essa também? Próxima aula eu tento trazer essas dúvidas. Então, essa aqui é a minha matriz 4x4 que me dá a translação e a rotação. Como só houve uma translação pura, eu só... Aqui vai ser a identidade, a parte da rotação. E aqui vai ser a diferença entre o ponto inicial e o ponto final. Ah, mas e se acontecer que tanto rodou, tanto rotacionou, quanto transladou? Se for os dois ao mesmo tempo, que é o que mais acontece, né, em indústrias. Um braço robótico, por exemplo, um manipulador antropomórfico, ele vai girar, suas juntas girarão, e ele também irá ir para frente, para trás, se mover para os lados, não só girar. E a gente quer saber que quer calcular o movimento da ponta dele, certo? Que é o atuador. Isso é bem mais para frente. Então, vamos supor. Vamos lá. X1, Y1, Z1. Então eu tive tanto uma translação quanto uma rotação. Show! Então eu vou ter agora uma matriz de transformação que engloba as duas. A gente não vai chamar de D, vamos chamar de T, né, que é mais geral. O T geralmente vai representar translação e rotação. Só rotação você pode colocar o R, só translação você pode colocar o D. Mas o T para tudo já vale. O importante é fazer sentido. Então a minha matriz de transformação, que vai me dar a relação entre o referencial 1 e o 0, ela vai ser o que, como já vimos? Cadê meu template? Tá aqui. Deixa eu deixar um aqui mais perto também. Fica aqui no canto. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter
o meu delta x, delta y, delta z. E aqui eu vou ter, olha que interessante, a minha rotação entre o referencial 1 e o referencial 2. Referencial 0, né? A rotação do referencial 1 para o referencial 0. De forma mais geral, posso chamar só de P. Como o professor chamou. P do 1 para o 0. E bom, mais pra frente, e a gente já vai ver agora uns exemplozinhos e vamos ver o diagrama de transformações, que é muito importante. Ok, agora nós vamos ver um pouco sobre o diagrama de transformações, que é basicamente quando você tem uma série de transformações acontecendo. Até agora a gente viu duas. O sistema estava numa posição, estava num referencial e foi para outro. Mas e se houver 3 ou mais referenciais? O referencial 0, 1, 2, 3 até o referencial n. Eu tenho um ponto no referencial n que eu quero saber com relação ao referencial 0. Como é que eu faço? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Tomemos esse sisteminha aqui, x0, y0, z0. Esse é o nosso referencial 0. E ocorre nele uma translação, onde ele vai da posição 0, 0, 0 para 5, 3 e 0. Depois disso, ocorre nele uma rotação de π sobre 3 radiano e ele vai para o meu referencial 2. Eu tenho um ponto A aqui. E o meu ponto A no referencial 2, a posição dele é dada por A, B e C. O que eu quero é, queremos a posição de A em relação ao nosso referencial 0. Então vejam bem. Esse aqui. Quando eu tenho uma série de transformações, uma série de referenciais, nós podemos fazer esse diagrama de transformações. O que acontece? Nele basicamente a gente vai colocar nossos referenciais. No caso a gente tem aqui o 0, o 1 e o 2. E de um para o outro há uma transformação ocorrendo. No caso do 0 para o 1, nós temos a transformação de 1 para o 0. Aqui nós temos a transformação de 2 para 1. E o que é interessante de saber aqui é que nesse diagrama de transformações, a gente, é um fato que a transformação de 2 para 0 é igual ao produto a transformação de 1 para 0 vezes a transformação de 2 para 1. Transformações, aqui a gente não somamos as transformações, nós multiplicamos elas. É uma sequência de movimentos que há aqui.
Uma dúvida que eu tive na hora da aula foi se os movimentos são feitos todos de uma vez só. Por exemplo, o robô precisa, no caso a ponta do robô, o rotulador, né? Precisa sair de uma posição e ir para outra e fazer uma rotação nessa posição. Aí eu perguntei pro professor se primeiro ele faz essa translação e quando termina a translação ele faz a rotação, ou se ele já faz os dois juntos. O professor falou que faz os dois juntos, achei interessante. Talvez fazer um de cada vez seja mais fácil, porém demore mais. O que a gente deve aprender aqui é fazer tudo junto. Então esse produto aqui é importante. Surgiu uma dúvida agora se... Deixa eu anotar aqui. Então T2, 1 igual a T2, 0 vezes T0, 1, T1, 0 e T1, 0 ele é igual a T2, 1 vezes T2, 0. Próxima aula eu vou tentar professor. Então isso torna as coisas mais fáceis, porque eu preciso descobrir uma de cada vez e com essas descobertas eu chego na que eu quero. Então vamos lá. A minha transformação do referencial 1 para o referencial 0 é só uma translação, certo? De 1 para o 0. E aqui que nós vimos que é uma matriz 4x4. É uma matriz 4x4. Esse começo aqui só tem translação, não tem rotação. Ou seja, a matriz aqui é a identidade. E aqui vai estar o ΔX, ΔY e ΔZ, certo? Seja ponto inicial e ponto final. Como tudo aqui é zero, os valores vão ser 5, 3 e 0. Certo? 5, 3 e 0. Então já achamos 1. A minha transformação de 2 para 1 é uma rotação pura. De 2 para 1. E como é a minha rotação pura? Ela é em torno de Z. Eu até acho que coloquei alguma coisa errada aqui. Não, tudo certo, é muito forte. Em torno de Z é cosseno de π sobre 3 menos seno de π sobre 3 seno de π sobre 3 cosseno de π sobre 3 1 0, 0, 0, 0. Mas se eu tentar fazer a multiplicação dessa com essa, não vai dar certo, né? Porque as dimensões são diferentes. Ora, o que eu quero? Eu quero a transformação de 2 para 0, que é dada por transformação de 1 para 0 vezes transformação de 2 para 1. A suma é 4 por 4, outra é 3 por 3. Fazemos então. E fazemos assim de... ok, a gravação eu tinha clicado no mudo sem querer, então eu perdi o resto da gravação, infelizmente. Mas espero que isso não prejudique muito. A gente parou por aqui, certo? Nessa multiplicação em que a transformação do referencial 2 para o referencial 0 é a multiplicação de t de 1 para 0 vezes t de 2 para 1. Essa matriz tem que ser 4 por 4 para que quando eu multiplique com essa
seja possível realizar a multiplicação. Para quem não se lembra de multiplicação de matrizes, aqui para baixo eu vou dar só uma pequena relembrada. E só corrigindo, hoje teve mais a terceira aula de robótica, e eu aproveitei para tirar essa dúvida. Faltou desenhar uma coisa aqui no diagrama de transformações. Faltou essa setinha que é importante para demonstrar como é que estão ocorrendo essas transformações. E daí que tinha surgido a minha dúvida se isso aqui era cíclico, né? Se isso aqui acontecia também. Mas não acontece. Por causa dessa setinha. A transformação de 1 para 0 vezes a transformação de 2 para 1 é igual a transformação de 2 para 0. Então parece que a setinha sempre aponta para quem vai estar aqui no lado direito. Segundo a nossa representação, é claro. Então não, isso aqui não é verdade. Menos uma dúvida. Então você percebe quando a gente faz essa multiplicação, eu chego nessa matriz aqui. Essa é a minha matriz de transformação do referencial 2 para o referencial 0. E a interpretação dessa matriz, como o professor estava comentando na aula de hoje, é bastante importante. Porque lembra que essa matriz interna aqui, 3×3, é referente à rotação? Então, essa matriz é uma matriz de vetores unitários, onde aqui é o unitário de x, no caso, unitário de x2 em 0. Posso botar aqui, né? Unitário de x2 no referencial 0. Essa aqui é o unitário de x1. Unitário de x1 no referencial 0. E essa aqui é o unitário de aqui é y de z1 no referencial 0. Ou seja, essa matriz interna aqui 3×3, ela me dá o unitário desse meu último referencial no referencial inicial, que é o referencial 0. É como se eu pegasse esse meu referencial onde quer que ele esteja. Vamos supor que ele está aqui. Eu tenho o desenho dele mais para cima? Tem. Vamos supor que eu pegue esse meu referencial 2 aqui, x2, y2, z2, que aqui tem que ser unitário, e traga ele de volta aqui para o 0, 0, 0. E a minha matriz interna 3×3, que me dá a rotação, só está me dizendo qual a rotação que sofreu. No caso aqui, π/3. Sentido anti-horário. E esse meu último vetor aqui, ele me dá o deslocamento sofrido desse último referencial em relação à origem do primeiro referencial. Então, se eu pegasse só ele, esquecendo da matriz de rotação, é como se eu tivesse pegado esse referencial 0 e só levado para cá, sem girar. Mas os dois juntos me dá essa matriz. Então a interpretação é bastante importante. Então eu tenho essa minha matriz de transformação que é muito, muito importante. Porque se, por exemplo, eu quiser saber a localização de um determinado ponto A, em que eu sei as coordenadas desse ponto A no meu referencial 2. Mas eu quero as coordenadas do ponto A, aqui, ABC, no meu referencial 0. Ora, se eu tenho a matriz de transformação de 2 para 0, basta fazer esse produto. E pronto. E apenas comentando sobre a questão de multiplicação de matrizes, quando é possível e as dimensões resultantes, se eu tenho uma matriz M zona, N linhas, M colunas, que eu estou multiplicando por uma matriz Nzão, I linhas, J colunas. Se o M igual a I, a multiplicação é possível. E as dimensões resultantes da matriz que eu vou ter como resposta dessa multiplicação vai ter a dimensão N linhas por J colunas. Apenas relembrando. Agora, cadê a imagem da aula? Aqui.
A gente está no quadro 2, certo? Aqui já é o 4. Então a gente chegou nessa matriz de transformação de 2 para 0. Então quando eu realizo essa multiplicação, essa aqui, para encontrar a posição do ponto A em relação ao referencial 0, é uma multiplicação de matrizes. A essa altura vocês já devem estar craque nisso. Uma 4x4 por uma 4x1. 4 colunas, 4 linhas é possível. O resultado vai ser uma de 4 linhas e uma coluna. E esse vai ser a minha matriz resultante. E qual é meu vetor posição do ponto A em relação ao referencial 0? Aqui não é 2, aqui é 0. É essa resposta aqui, excluindo a última linha, que eu coloquei apenas, que se coloca apenas para essa multiplicação ser possível. Então, agora a gente vai ver dois exemplos bem interessantes. Ok, vamos continuar agora com um exemplo bem interessante. Deixa eu abrir aqui as imagens do professor. Vamos supor esse manipulador aqui. Que tipo de manipulador ele é? Não sei ainda. Não chegamos nesse assunto nas aulas. Sei lá, a gente pode pensar um pouco, né? Aqui roda ao redor do eixo Z, que é x1, y1, x0, y0, aqui tem o z0 e o z1, saindo do quadro. E aqui é prismático, ou seja, ele se alonga no eixo x2 ou x1. Então talvez seja uma RP só, um manipulador RP. Mas vamos lá. Esse é o quadro 3. A grande questão desses tipos de exercício é saber fazer a escolha dos referenciais, onde colocar. A gente sabe que o primeiro é sempre na base inicial, né? Sempre o referencial inicial é na base. E o negócio é saber onde colocar os outros. Faltou dizer que o comprimento daqui é R, o R varia no tempo. Isso é importante. Então vamos lá. Se alonga inicial. Então a gente quer a matriz de transformação do referencial 2 para o referencial 0. Então, o que a gente faz? Eu já tenho escrito aqui porque eu já tinha feito antes. Eu tinha salvado. Tinha jogado no YouTube. Frustrante. Então eu quero a matriz de transformação do referencial 2 para o referencial 0. Porque eu posso ter um ponto A aqui, em que eu tenho a localização dele no referencial 2. Igual a como a gente viu antes. A, B, C. Eu quero a localização dele no referencial 0. Então eu faço aqui meu diagrama de transformações. Diagrama de transformações. Diagrama de transformações. O que mais temos aqui? Tá. Então eu tenho aqui minha transformação do referencial 2 para o 0. É como a gente viu antes, a transformação do referencial 1 para o 0 vezes a transformação do referencial 2 para o 1. Mas o que você sempre deve fazer é analisar o sistema. Então vamos lá. A transformação do referencial 1 para o referencial 0. O que está acontecendo aqui? Não houve apenas uma rotação de θ graus?
no sentido anti-horário, o x está batendo no y. É um jeito de ver. O sentido, pela regra da mão direita, né? O sentido que a gente vai estar adotando em todas essas aulas e exemplos é o x bate no y, o y bate no z, o z bate no x. Então, tendo uma rotação, a gente vai considerar esse sentido opositivo. Se acontecer ao contrário, vamos supor que aqui o θ seja π sobre 3. Se a rotação fosse nesse sentido aqui, sentido horário, meu θ seria menos π sobre 3. Então, um sinal faria toda a diferença. Por exemplo, seu robô iria para frente, mas por causa do sinal, ele foi para trás. Então, o sinal aqui é muito importante. Então, a minha transformação de 1 para 0, o que está acontecendo aqui? É apenas uma rotação. Que tipo de rotação? Uma rotação no eixo Z de θ graus. E a minha transformação de 2 para 1? O que eu tenho aqui? Eu tenho apenas uma translação. Essa aqui é uma translação. Aqui é Z0. Z0 ou Z1? Tanto faz. Tá Z1. Aqui é uma translação. X2. Tem mais alguma coisa nesse D? X2 de tamanho R. R de T. E geralmente omite-se o T. Mas aqui eu vou deixar. Então a minha transformação de 2 para 0 é igual a transformação de 1 para 0 vezes a transformação de 2 para 1. Show? Não se esqueçam das setas. Uma dica que o professor deu é de sempre alinhar o X com a ponta do corpo, né? O que você quer manipular, o último lá, digamos assim. Alinha com o X. Por que eu não vou saber explicar agora? Ele deve saber, mas se ele está falando deve ser porque isso facilita bastante. Então essa aqui é a minha matriz de transformação de rotação em Z. Aqui é a rotação em Z, aqui essa 3×3. E essa aqui é a minha matriz de translação. A translação em X. Aqui, o deslocamento em X aqui, ó. O que você pode fazer é imaginar que você está andando aqui por cima. Você parte do referencial inicial. E aí você começa a andar, aqui gira, né? Você vai girar e depois você anda por aqui. Percorre o caminho de tamanho R. E chega onde você quer chegar. Aqui R no X. Aqui me dá a orientação, né? A rotação. E aqui me dá a posição da origem em relação a 0. Então, essa é a minha cinemática direta, digamos assim. O que é a cinemática direta? A cinemática direta, você entra com os tetas. A cinemática direta você entra com a angulação das rotações e com o comprimento dos deslocamentos de translação, no caso R. E com isso a gente acha as posições x, y e z. A cinemática inversa já é diferente. Dado essas posições x, y e z, quais são os meus r's e os meus θs para chegar nessa posição? Para isso você vai ter que saber manipular as equações, né? Você tem essas relações aqui, obtidas através do seu sisteminha. Aqui, quem é o meu x2? R cosseno de θ. x2. No caso não deveria ser x2, né? Deveria ser
Essa é uma outra dúvida que eu tinha ficado. Por que x2? Não deveria ser esse x0? O x0 está aqui na base. Tem que tirar essa dúvida com o professor. Assim, eu vou falar x0. x0 é igual a r cosseno de θ. x0 está aqui no cateto adjacente ao ângulo. y2 é r seno de θ. Isso que eu não entendi. Por que y2? Por que isso aqui? Ah, não, tá certo. Por isso que é bom rever. As coordenadas desse ponto aqui são x2, y2 e z2. Portanto, a altura é sim y2 e essa base é sim x2. Então você chega nessas relações aqui. E a questão da cinemática inversa, onde você quer obter o θ e o r, as entradas são x, y e z e você quer obter os θs e os r's. Então, para a cinemática inversa, você vai ter que manipular essas equações aqui. Pode levar ao quadrado dos dois lados, pode isolar, o que você puder fazer para manipular corretamente. Aqui, por exemplo, para achar o r desse jeito, usou-se o teorema de Pitágoras. Ou você pode só... Cadê? Eu tinha visto em algum lugar. Aqui, para isolar o θ, você vai achar o arco tangente, arco seno, por exemplo. No caso aqui é arco tangente. E para achar o r, aqui tu já vai ter o θ. Basta isolar o r. Agora a questão da angulação é saber que isso aqui é para questão de programação. Você pode usar dois ifs. Essa parte aqui, se o seu θ estiver nessa região achurada, você usa a fórmula com o cosseno, porque o θ vai estar próximo de zero. Já se estiver na região não achurada, você usa a fórmula do seno, porque o θ vai estar próximo de 90. Acho que isso eu tinha colocado aqui também. Aqui. E o outro exemplo dado agora foi um manipulador RRP. Tem uma rotação aqui, tem outra rotação, tem uma rotação aqui ao redor de y0, tem outra rotação aqui ao redor de z. Percebe que tá rodando nesse sentido aqui. E aqui eu tenho um prismático, movimento translacional. Então RRP. Esse aqui é um manipulador esférico. Por quê? Porque as coordenadas esféricas são exatamente essas: rotação, rotação e translação, um raio R. Então aqui eu posso fazer também eu sempre esqueço o nome desse negócio. Meu diagrama de transformações. Isso. E perceba que agora eu tenho 3 referenciais. Então, se eu tenho um ponto A aqui, que eu sei suas coordenadas no referencial 3, mas eu quero no referencial 0, então eu quero uma matriz de transformação de 3 para 0. Então, pelo meu diagrama de transformações, basta eu seguir aquele molde, seta, 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 seta. Aqui no final sempre é ao contrário. Então, quem é a minha matriz de transformação de 1 para 0? Perceba aqui, ó. O referencial 0 está na base inicial. Daqui para cá, a altura H. O H é fixo, não varia no tempo. O R varia no tempo. Então, imagina você caminhando por aqui partindo desse referencial inicial. Você vai ter que sair daqui andando, andando. Aqui você vai dar umas giradinhas. Andando, andando aqui você vai girar de novo. Andando, andando aqui só vai esticar, alongar. Então, nesse primeiro referencial eu tenho tanto movimento de andar quanto de girar. Então, tanto de translação quanto de rotação.
Então minha transformação de 1 para 0 são esses dois movimentos. Rotação de y. Deixa eu pegar essa parte aqui. Então, nesse primeiro referencial são esses dois movimentos. Você tem a rotação de y, na rotação em torno de y, de θ graus, quer dizer, de Q1 graus, e também a translação, também em y, de tamanho h. Eu já vou pegar aqui essa não é resposta, é só um template. Porque não foram feitas as contas, a gente tem que fazer para comprovar. Então aqui eu tenho duas, então eu já multiplico elas duas. Você pode se perguntar, tem ordem nesse caso em que as duas estão no mesmo referencial? Bom, se a rotação e a translação forem no mesmo eixo, então não importa a ordem. Então você perceba que a rotação é no eixo y e a translação também é no eixo y. Então não importa a ordem. Rotação vezes translação, translação vezes rotação. Mas se fosse eixo diferente, aí importaria a ordem. E agora surgiu mais uma dúvida. Se fossem em eixos diferentes, qual a ordem? Mais uma dúvida aí para eu tirar com o professor. Beleza. Talvez você possa perguntar também que tipo de... não sei como dizer. Que tipo de parte seria essa em que tem tanto rotação quanto translação? Poderia ser, por exemplo, o elo de um parafuso. Que enquanto ele está rodando, ele também está transladando. Também tamanho R, R de T, tananã. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Quando roda e translada no mesmo eixo, a resposta é a mesma se você fizer a conta transladando e rodando. Tanto faz a ordem da multiplicação. Um elo é o corpo mais uma junta. Sempre bote o referencial no final de cada elo, ou seja, o eixo de coordenadas. Mapeie movimento e geometria. Como a gente sabe que esse é um manipulador cilíndrico, por exemplo, ele tem duas rotações e uma translação. H é constante e a R de T varia. Só multiplica as quatro matrizes. Agora é só multiplicar as quatro matrizes 4 por 4. Isso aqui. Para achar a resposta. Outra dúvida que levantaram em sala é o robô ele tem um limite, né, de trajetória.
Ele tem suas dimensões. E se passar essas dimensões, vai dar raiz negativa. Não sei onde, não sei o que, não sei como. Mas talvez a gente saiba mais pra frente, né? Quando a gente for fazer as programações. Deixa eu ver se tem algo mais. Creio que não. Acho que é isso. Qualquer dúvida é só botar aí nos comentários.